Olá, meus amigos, estamos aqui para a nossa aula de introdução ao estudo do direito. Temos como tema de hoje os procedimentos de integração, analogia geral. Analogia significa a relação de semelhança que se dá entre coisas ou fatos distintos. Então, essa relação de semelhança que existe. E aí nós veremos isso dentro do campo, então, do direito. Primeiro ponto aí, as lacunas da lei. Então, vejam, a integração ela é o processo que vai se dar para preencher onde, em alguns momentos, a lei ela apresenta, então, algumas lacunas. E aí, a legislação, muitas vezes a própria legislação, ela apresenta as formas desse preenchimento, e quando não há na lei, às vezes é possível também pelos princípios gerais de direito. Isso seria uma das formas, então, de preenchimento aí das lacunas existentes. Então, o sistema jurídico nosso, pacro aqui, ele vai adotar essa possibilidade, que a integração, então, vai se processar pela analogia e também pelos princípios gerais de direito. As leis, por mais bem elaboradas que elas possam ser, elas normalmente, pelo menos grande parte delas, não conseguem acompanhar toda a evolução da sociedade. A nossa vida em sociedade ela é muito dinâmica. Vão ocorrendo os fatos que anteriormente muitas vezes não existiam. E aí não havia possibilidade do legislador prever quando ele foi elaborar determinada lei. E aí acontece então de muitas vezes ficar essas lacunas na lei. Essas lacunas, elas não são só por omissão. Às vezes sim, às vezes alguma lei ela pode ser omissa e aí apresenta então essa lacuna. Porém, algumas vezes se dá também que o próprio legislador ele deixou uma margem de interpretação muito grande, deixou uma margem de interpretação a critério do próprio aplicador da lei, no caso o juiz, quase sempre o juiz. Então, essas lacunas elas podem ser preenchidas. Então, de que forma? Muitas vezes pela analogia, por essa relação aí de semelhança entre algumas coisas, entre algumas situações. A lacuna ela se caracteriza, então, como nós vimos, não só em relação à omissão, e aí, algumas situações pode haver um conflito de normas, pode existir duas normas em conflito, e aí não necessariamente eu preciso abandonar uma daquelas normas quando elas estão em conflito. É possível aí uma interpretação de forma que as duas leis, assim dizendo, possam ser aplicadas diante do caso concreto, a partir de uma interpretação, a partir aí de uma lacuna que possa existir, onde seja necessário uma analogia. Então essa integração da lei, esse processo de integração, de interligação aí, ele não se confunde com as fontes formais do direito, tá? E nem com a própria interpretação do direito. Os elementos de integração, eles não constituem fonte formal porque eles formulam diretamente, eles não formulam diretamente uma nova norma jurídica. Eles apenas vão orientar. Então essa analogia ou todo esse processo aí de integração tem o intuito, na verdade, simplesmente de orientar o aplicador da lei, tá? Esse seria o principal objetivo, de trazer uma orientação de como a norma deve ser aplicada. E aí nós temos algumas teorias referente a essas lacunas. Os romanos, eles diziam que havia possibilidade de lacunas, tanto em relação ao direito legislado, quanto em relação aos costumes. Haveria essa possibilidade. Então, para eles, nem as leis, nem os senatos consultos podem ser escritos de tal sorte que todos os casos que acontecerem estejam nela compreendidos. Isso que eu acabei de dizer. Não é possível que nenhuma lei compreenda todos os fatos, aborde ali todas as situações, tá? Modernamente, a doutrina, ela apresenta 5 opiniões distintas em relação a isso, a esse problema de existência de lacuna. Nós temos, segundo o professor aí, Carlos Cossil, temos o realismo ingênuo, o empirismo científico, o ecletismo, o pragmatismo e a priorismo filosófico. Vamos ver então cada uma dessas teorias. São teorias então que tratam aí sobre as lacunas, tá? São as teorias modernas que tratam sobre as lacunas existentes na lei. A primeira teoria então é do realismo ingênuo. Ele apresenta que a evolução social, essa mudança, essa transformação social, ela vai criando espaços vazios, espaços em branco, que a lei muitas vezes não pode então amparar. Mas o próprio sistema jurídico também não é capaz. No próprio sistema, não apenas a lei, segundo então essa teoria do realismo ingênuo, a lei muitas vezes não consegue então amparar determinado fato,
e o próprio sistema, o próprio ordenamento jurídico também não. E aí não poderiam ser resolvidas algumas situações simplesmente com as normas já pré-existentes. Aí tem-se como exemplo a época que foi editado, que foi sancionado o Código de Napoleão. Veja, nesse momento, quando foi sancionado esta lei, um código aí tão famoso, não havia eletricidade. A eletricidade não era um bem comerciável, na verdade. E aí não havia previsão na legislação. Com o passar do tempo, começaram a surgir conflitos relacionados aí ao fornecimento de energia. E aí o código não era capaz de resolver aquela determinada situação. Tá? Então seria um exemplo aí de como uma lei específica não seria capaz de amparar e até todo o ordenamento em si que era existente naquela época. Então essa teoria é chamada de realismo ingênuo. Depois nós temos a segunda teoria em relação às lacunas, que é a teoria então do empirismo científico. Essa é com base na norma de liberdade. Então, tudo que não está proibido, segundo essa teoria, tudo que não está proibido está juridicamente permitido. Então, alguns aqui defendem a inexistência de lacuna. Eles entendem que, se tudo aquilo que não está proibido, ou seja, tudo que está proibido, muitas vezes, ou quase sempre, se não sempre, vai estar ali previsto em lei. Aquilo que é proibido está previsto. Eu não posso fazer A, B e C. Então, se eu não posso isso, todo o restante é permitido ao cidadão. Sendo assim, segundo essa corrente então do empirismo científico, não há lacuna, não existe brecha na lei, tá? É simples assim. Depois nós temos a terceira teoria, que é do ecletismo. Essa corrente ela é a majoritária hoje, e então assim, enquanto a lei ela apresenta lacuna, essa corrente entende um pouquinho diversa da primeira. Entende que a lei apresenta lacuna, assim como a outra, mas a ordem jurídica, o sistema jurídico como um todo, não possui lacuna, diferente do outro, que entende que também todo ordenamento é possível apresentar lacuna. Aqui entende que não, apesar da regra, da lei, de uma determinada lei, existir essa possibilidade de lacuna, no ordenamento jurídico isso não seria possível, porque o ordenamento ele não se forma pelo simples agregado das leis, mas é todo um sistema, é algo sistematizado, e aí apresenta critérios gerais para a sua aplicação, tá? Então essa seria a segunda corrente. Tem algumas discussões referente a essa corrente, que é a majoritária e tal, mas né, a gente precisa ficar com essa ideia que é a corrente mais aceita, que apesar da lei prever lacunas, o ordenamento jurídico muitas vezes não apresenta, e ele por si seria capaz de resolver aí todas as situações. Depois nós temos a outra teoria do pragmatismo. Esta corrente, então, reconhece a existência de lacunas no ordenamento jurídico. Então, até agora, novamente, mais uma corrente que reconhece que há lacunas em todo o ordenamento jurídico. Seria possível. Tá? Então, temos duas correntes aí explicando que é possível a lacuna tanto na lei como no ordenamento jurídico como um todo. Mas entende ser necessário se convencionar, no caso prático, que o direito sempre vai dispor de normas para regular os casos da vida social. Então, apesar dessa corrente do pragmatismo reconhecer que existe lacuna na lei, existe lacuna no ordenamento jurídico, é necessário, eles entendem que é necessário, em efeito prático, é que seja possível, o direito em si, o direito, ele por si, ele é capaz de resolver, então, de regular os casos aí, né, no dia a dia, situações aí diferenciadas que possam ocorrer, tá? Então essa é a corrente do pragmatismo. São poucos os autores que admitem assim essa teoria, mas isso é muito utilizado, segundo o professor aqui, Paulo Nader, isso é muito utilizado nos tribunais, pelos juízes e assim por diante. Então muitos entendem que há essa lacuna, mas o direito ele consegue dar conta de resolver aí os fatos concretos do dia a dia, as situações aí na vida em sociedade, tá bom? Depois nós temos o apriorismo filosófico, que seria a nossa última teoria em relação às lacunas da lei. Então essa concepção, a ordem jurídica não apresenta lacuna. Mais uma vez temos uma corrente aqui dizendo que o ordenamento jurídico não apresenta lacuna.
o seu pensamento está em concordância com o empirismo científico. Então nós vimos lá que o empirismo científico, ele vai dizer que se não é proibido, tudo aquilo, então o restante seria permitido. Sendo assim, não teria lacuna. A diferença dele, então, se dá na fundamentação. Vejam o que diz o professor Carlos Cossil em relação a essa teoria que ele defende. Para o empirismo científico, o direito é tomado como justa posição, ou soma das regras jurídicas. Tá? Então, o empirismo científico. E aí, em relação ao apriorismo filosófico, chamado, ele apresenta uma estrutura totalizadora, onde resulta um regime de direito positivo na sua totalidade. E, por conseguinte, não há casos fora do todo. Não existe uma possibilidade de algum caso estar fora de todo o sistema. Ao contrário, não seria todo. Então vejam, lá no empirismo científico vai compreender que não existe lacuna na lei nem no ordenamento. E aqui também. Porém, a fundamentação é diferente. Aqui ele entende que não há alguma situação que esteja prevista fora do direito, do campo do direito. Senão, não seria analisado como num todo. Tá? Então, seriam essas principais teorias que vão justificar aí as lacunas aí na lei. Se existe ou não, se é aceita ou não. Depois nós temos o segundo tópico aí, o postulado da plenitude da norma jurídica. Então, há divergências doutrinárias em relação às lacunas, como nós vimos aí. Mas do ponto de vista prático, vigora o quê? Esse termo aqui que nós estamos apresentando, o segundo tópico do quadro, o postulado da plenitude da norma jurídica. Então, o direito positivo, o direito positivado, as leis ali, ela é plena de respostas e ela apresenta soluções adequadas que vão surgindo no meio social. Essa é a ideia, então, do postulado da plenitude, ou seja, a norma jurídica ela é plena, ela seria absoluta, o direito positivo, ele deve apresentar respostas para a sociedade. Tá? Então, desde que, quando alguma situação ela é apresentada para um juiz, eu tenho uma situação e alguma pessoa se submete ao judiciário, o juiz não pode alegar, então, a inexistência de alguma norma. Ele não pode deixar de aplicar a lei, de aplicar o direito, alegando que não existe uma norma para amparar aquela situação. Tá? Nós temos aí no artigo 126 do Código de Processo Civil que diz: o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. Se o magistrado, então, ele pudesse abandonar a causa, isso iria trazer uma insegurança jurídica muito grande. Nós estudamos segurança jurídica esses dias e vimos que é um dos basilares, aí, uma das colunas, vamos assim dizer, do direito. Então o juiz não pode. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai dizer também que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e os princípios gerais de direito. Então isso é muito importante. O juiz, quando a lei for omissa, quando a lei não prever alguma situação, o juiz vai decidir, então, de acordo com a analogia, que é o que nós estamos vendo hoje, os costumes, já estudamos, e os princípios gerais de direito. Tá bom? Então vamos ver essa noção geral da analogia. O conceito, então, a analogia, em termos do direito, ela é um recurso técnico que consiste em se aplicar a uma hipótese não prevista pelo legislador a solução por ele apresentada para uma outra hipótese fundamentalmente semelhante e não prevista. Então vejam, a analogia ela não é uma fonte formal, não é considerada uma fonte formal, porque ela não vai criar a norma jurídica, mas ela auxilia o intérprete, ela vai ao encontro, ela colabora, então ela contribui na aplicação da lei. Tá? Então vejam, ela tem essa possibilidade, esse intuito de, em alguma hipótese semelhante àquela que está sendo discutida, o juiz aplicar então uma determinada lei. Então no sentido de criatividade ela não elabora, pois o mandamento jurídico não elabora o mandamento jurídico ali, a norma jurídica que já é pré-existente. É uma técnica então a ser empregada para uma determinada matéria de fato. Quando eu tenho então um caso concreto, um caso real, eu posso aí então aplicar alguma lei por analogia. Essas lacunas nós vimos aí que elas vão surgindo diante do avanço aí da sociedade, das mudanças
dos fatos sociais que vão ocorrendo, e aí muitas vezes a lei não consegue amparar, gerando assim então um vazio em determinada situação, em determinada lei. Muitas vezes algumas leis ela possuem uma abstratividade muito grande, e aí também fica um direito meio subjetivo, algo muito vago, e aí torna-se necessária então a utilização aí da analogia. Tá? O juiz ele se mantém então ali dentro do direito positivo. No caso, no Brasil nós temos aí o direito positivo, então ele não pode agir com a liberdade plena, mas ele pode então escolher uma norma jurídica que seja aplicável, então, que tenha uma certa semelhança em relação àquilo que está sendo discutido. Então a função daí seria localizar ali no sistema jurídico como um todo, então no ordenamento jurídico, não somente mais naquela lei específica, mas em todo o ordenamento jurídico, algo assim que possa ser semelhante, que tenha uma previsão de semelhança para que ele aplique então no caso concreto. É chamado então de paradigma, né? Que ali semelhança é usado como um padrão para se aplicar então. Para haver analogia, é necessário que ocorra a semelhança entre aquilo que é essencial e a identidade dos motivos. Tá? Então, eu não posso ter uma semelhança também superficial, algo apenas que lembre. Tem que ser uma semelhança essencial, naquilo que é essencial, e uma identidade entre os motivos que ensejam, então, aquela analogia. E aí, o motivo se dá em duas hipóteses, a prevista e a não prevista em lei. Aí o que fundamenta então a analogia? Essa necessidade que o legislador então vai ter de dar uma harmonia, essa coerência no sistema jurídico. Então a analogia tem o seu fundamento aí, essa necessidade de dar uma harmonia em todo o ordenamento aí jurídico. Então fica excluída a possibilidade de tratar situações semelhantes, situações parecidas, tratar elas de uma forma então diversa. Por isso nós temos a possibilidade então de aplicar aí alguma lei por analogia, impedindo-se assim então práticas injustas, porque senão teria uma mesma situação sendo aplicada uma determinada lei de alguma forma, teria uma outra situação muito próxima, muito semelhante, aplicada a uma lei, uma situação bem diversa do que aquele outro caso, tá? Então essa é uma possibilidade também de nós tentarmos aí concretizar, efetivar a justiça ou impedir pelo menos práticas de injustiça. O direito natural, então, ele já tem essa previsão, nós estamos falando do direito positivo, mas o próprio direito natural, ele já apresenta essa ideia de tratamento de situações, de tratamento igual, né? Tratamento semelhante em situações que também apresentam as mesmas razões, os mesmos motivos, os mesmos litígios, podemos assim dizer. Então nós já temos essa previsão aí também no direito natural. Então dessa aplicação, o procedimento que nós temos analógico, dessa aplicação aparentemente muitas vezes simples, a analogia ela vai pressupor um profundo sentimento ético ao aplicador do direito. Então nós estudamos tempos atrás a ética, estudamos a moral, nós vimos alguns princípios ali que eles são básicos, são do direito e muitas vezes do direito natural. Então no momento de aplicar aí a analogia, o julgador também, o juiz, ele tem que se valer desses princípios, tá? Da ética principalmente e da moral. Então somente após um criterioso estudo, no caso concreto, numa situação que seja realmente necessário, aí nós poderíamos então, o aplicador do direito lá pode escolher então um caso ali semelhante, uma lei ali que seja adequada para que possa ser aplicada então no caso concreto. Volto a dizer, sempre buscando o olhar assim de semelhança naquilo que é o essencial. Quanto maior o número de semelhança, maior a possibilidade de aplicação. Porém, não necessariamente que existindo várias semelhanças, simplesmente por isso aquilo vai ser aplicado, aquela lei vai ser aplicada naquele caso. É preciso então analisar aí, como nós vimos aí, o caso concreto a depender da situação. Alguns autores fazem uma distinção aí teórica que muitas vezes assim acabam influenciando na prática, né? Fazem uma distinção em duas espécies de analogia. Nós temos a legal e a jurídica, tá? São só conceitos aí que vão sendo aplicados aí em relação à analogia. Então
Então, duas espécies, a legal e a jurídica. O professor Paulo Neider vai entender, vai expor, vai explicar para nós que ele entende que, na verdade, existe apenas uma espécie, que seria a espécie legal, a chamada analogia a legis, porque a chamada analogia iuris ou jurídica, ela nada mais representa do que o próprio aproveitamento dos princípios gerais de direito. Então, segundo o professor, o que existe, na verdade, é uma analogia legal, ou seja, aquela prevista na legislação. A outra, jurídica, ela se aproveita ali dos princípios gerais de direito, que muitas vezes já estão também aí no todo o sistema, já previstos no ordenamento jurídico, tá? E aí nós temos a diferença, essa distinção, no nosso último ponto ali, da analogia e a interpretação extensiva. Vamos lá. Apesar, então, de serem procedimentos distintos, muitas vezes essa interpretação extensiva e a aplicação analógica, elas se confundem. Muitas vezes dá-se a impressão que, em um determinado caso concreto, pode ser realizado uma aplicação análoga, vamos assim dizer, né, da lei, uma analogia naquele caso, mas muitas vezes é feito somente uma interpretação extensiva. Qual que é a diferença? Nessa interpretação extensiva, o caso ali, ele está previsto em lei. Então eu tenho uma situação, um caso concreto ali, e eu tenho uma previsão legal daquilo. Só que muitas vezes, na hora de ter um verbo ali, essa insuficiência verbal ali na lei, ela impede de uma situação de aplicar aquilo no caso prático. E aí precisa-se de uma interpretação. Então a lei, ela vai sofrer uma interpretação extensiva. Veja, aquela própria lei que já é existente, que já prevê aquele fato, já está lá determinado diante daquela lei, só que aquela lei era como se ela fosse faltasse algo para ela. Então, ela é insuficiente, essa é a palavra. Então, sendo uma lei já existente insuficiente, eu não vou aplicar daí outra por analogia. Eu vou simplesmente dar uma interpretação extensiva àquela lei já existente. Essa seria, então, a diferença. Então, quando eu tenho uma lei, quando eu já tenho uma lei que prevê aquele caso, aquela situação, essa lei já está existente no ordenamento jurídico, eu não preciso então aplicar outra por analogia, eu simplesmente dou essa interpretação extensiva. Nós trabalharemos hermenêutica futuramente, e aí veremos essas possibilidades aí de interpretação, os meios de interpretação, os princípios de interpretação jurídica e assim por diante. Mas basta a gente ter isso em mente, que quando eu tenho então uma lei já existente, quando eu não tenho uma lei, ela é omissa diante de alguma situação, de algum fato, de algum caso concreto existente na sociedade, na vida social, quando eu não tenho, eu aplico então outra lei por analogia, tá? Mas quando eu tenho uma lei e essa mesma lei ela é insuficiente, eu vou dar a essa lei uma interpretação extensiva, uma interpretação mais ampla. Tá bom? Então, nessa interpretação extensiva, eu amplio a significação, o significado da palavra ou das palavras já existente naquela lei, até coincidir com aquilo realmente que o legislador queria alcançar, desejava naquele momento, e com a transformação social faz-se necessário então essa interpretação aí mais ampla. Aí o aplicador, ele vai poder, diante do caso concreto, aplicar aquela mesma norma que já é existente, dando a ela uma interpretação um pouco mais ampla, chamada aí de interpretação extensiva. Então nós ficamos por aqui. Essa era a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós daremos continuidade a esses procedimentos de integração. Hoje nós estudamos então a analogia, quando há então as lacunas na lei, e estudaremos na próxima aula os princípios gerais de direito. Até mais, pessoal!